Durante anos, milhões de fãs assistiram Tensura acreditando que Milin sempre foi a mesma. Uma Demon Lord impulsiva, extremamente poderosa e completamente imprevisível. Mas existe um detalhe que o anime quase não explicou. Milin não nasceu daquela forma. Na verdade, existiu um momento que destruiu completamente sua vida. Um único acontecimento. A morte de Gaia. E quando entendemos quem Gaia realmente era, percebemos que ele nunca foi apenas um dragão. Ele era a última ligação de Milin com sua família. E talvez, a maior tragédia de toda a história de Tensura. Mas antes de continuar, quero saber sua opinião. Se Gaia nunca tivesse morrido, você acha que Milin teria se tornado a mesma Demon Lord que conhecemos hoje? Porque a Light Novel revela detalhes que mudam completamente essa história. Tudo começa muito antes de Rimuru nascer. Muito antes da Federação Jura Tempesten existir. Tudo começa com Veldanava, o primeiro True Dragon. O ser que deu origem ao mundo. Durante muito tempo, Veldanava foi visto como uma entidade praticamente divina. Alguém acima de qualquer outro ser vivo. Mas existe um detalhe que muda completamente essa imagem. Ao contrário dos outros True Dragons, Veldanava fez algo que ninguém esperava. Ele escolheu viver como qualquer outra pessoa. Apaixonou-se por Lúcia. Casou-se. E dessa união nasceu Milin Nava. Aquela que, no futuro, seria conhecida como uma das Demon Lords mais poderosas da história. Só que essa felicidade durou muito pouco. Pouco tempo depois do nascimento de Milin, Lúcia morreu. E logo depois, Veldanava também desapareceu. Em apenas alguns dias, Milin perdeu pai e mãe. Ela ficou completamente sozinha. Mas existe um detalhe que quase ninguém conhece. Antes de desaparecer, Veldanava tomou uma última decisão. Ele utilizou o restante do seu poder para criar um novo dragão. Esse dragão recebeu o nome de Gaia. E aqui está a primeira grande revelação. Gaia nunca foi criado para lutar. Nunca foi criado para proteger o mundo. Nunca foi criado para substituir Veldanava. Ele nasceu por um motivo muito mais simples. Fazer companhia para Milin. Percebe como isso muda tudo? Quando o anime apresenta Gaia, muita gente enxerga apenas um dragão. Mas a Light Novel mostra outra realidade. Para Milin, Gaia era praticamente sua família. O último presente deixado por seu pai. O último vínculo que ainda restava daquela vida feliz. Os dois cresceram juntos. Brincavam juntos. Exploravam o mundo juntos. Gaia não era apenas um animal de estimação. Ele era seu melhor amigo. Seu companheiro. A única presença constante depois que Veldanava desapareceu. E talvez seja exatamente por isso que a próxima parte da história seja tão devastadora. Porque existiam pessoas observando Milin. Pessoas que entendiam perfeitamente uma coisa. Ninguém conseguiria derrotá-la em um combate direto. Ela era forte demais. Então decidiram atacar aquilo que realmente importava. Não atacaram Milin. Atacaram Gaia. E foi exatamente nesse momento que toda a história de Tensura começou a mudar. Porque Gaia não morreu apenas como um dragão. Sua morte levou embora a última família que Milin ainda tinha. E quando isso aconteceu, algo dentro dela simplesmente quebrou. Só que essa ainda não foi a maior consequência. Na verdade, foi exatamente depois da morte de Gaia que nasceu a Milin que todo mundo passou a temer. Mas o que aconteceu depois foi ainda pior. Tomada pela dor, pela culpa e pela perda da única família que ainda lhe restava, Milin perdeu completamente o controle. Naquele momento, ela despertou um poder que ninguém imaginava que existia. Um poder tão absurdo que foi capaz de apagar um reino inteiro do mapa. Milhões de vidas desapareceram. Não porque Milin desejasse conquistar o mundo, nem porque fosse maligna, mas porque ela simplesmente não conseguiu suportar a morte de Gaia. E talvez esse seja o maior detalhe que o anime acabou mostrando muito rapidamente. Muita gente acredita que Milin se tornou uma Demon Lord apenas por causa da força. Mas a verdade é muito mais triste. Ela nasceu da dor, do luto, da solidão e da perda da única pessoa que ainda fazia parte da sua família. Só que existe outro detalhe, que quase ninguém percebe. A morte de Gaia não representou apenas a queda de um dragão. Ela marcou o fim definitivo da família de Veldanava. Primeiro Lúcia, depois Veldanava e, por fim, Gaia. Em pouco tempo, Milin perdeu absolutamente tudo. Talvez seja exatamente por isso que, mesmo séculos depois, ela continue escondendo esse lado mais vulnerável. Porque por trás da Demon Lord impulsiva, ainda existe uma garota que nunca conseguiu superar aquela perda. Mas isso ainda não explica tudo. Porque a história de Gaia não terminou naquele dia. Na verdade, ela apenas mudou de forma.
Depois de sua morte, sua alma e seu espírito sofreram danos profundos. Com o passar do tempo, sua existência foi completamente corrompida. E foi assim que surgiu o Chaos Dragon. À primeira vista, parece apenas um dragão enlouquecido. Uma criatura sem consciência, movida apenas pelo instinto de destruição. Mas quando conhecemos sua origem, percebemos que estamos olhando para o mesmo Gaia. Aquele que um dia brincava ao lado de Milin. Aquele que deveria crescer junto dela. Só que completamente transformado pela tragédia. E isso torna toda essa história muito mais pesada. Porque, de certa forma, nem mesmo Gaia encontrou paz depois de morrer. Mas existe uma última peça nesse quebra-cabeça. Quando Rimuru encontra Gaia, ele faz algo que o diferencia da maioria dos personagens daquele mundo. Enquanto muitos enxergam apenas um monstro que precisa ser eliminado, Rimuru tenta salvá-lo. Ele procura entender a origem daquele sofrimento. E essa decisão combina perfeitamente com tudo o que vimos desde o início da série. Rimuru nunca procura apenas vencer. Ele procura encontrar uma solução, mesmo quando parece impossível. Talvez seja exatamente por isso que a aparição de Gaia seja tão importante. Não por causa do seu poder, nem porque ele seja um dos dragões mais fortes da obra, mas porque sua existência conecta alguns dos acontecimentos mais importantes de toda a história de Tensura. Ele nos lembra de Veldanava, da infância de Milin, do nascimento de uma Demon Lord, e das consequências que uma única perda pode causar. É por isso que Gaia nunca foi apenas mais um dragão. Ele foi o último presente de Veldanava para sua filha, o último elo que ligava Milin à sua antiga vida. E, ao mesmo tempo, a maior tragédia que ela já enfrentou. Talvez seja exatamente por isso que tantos leitores da Light Novel enxergaram sua aparição de uma forma completamente diferente. Porque, quando entendemos toda a história, percebemos que Gaia nunca foi importante pelo poder que possuía. Ele foi importante pelo vazio que sua morte deixou. E talvez, sem a morte de Gaia, jamais existisse a Milin que conhecemos hoje. Agora eu quero saber a sua opinião. Você já conhecia a verdadeira história de Gaia? Ou também acreditava que ele era apenas mais um dragão poderoso? Escreva sua resposta nos comentários. Porque uma coisa é certa. Depois de conhecer toda essa história, é impossível olhar para Gaia da mesma forma novamente.